Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aí no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Para tudo que eu vou te trazer aquela dica sensacional. Final de semana chegou e você com certeza vai fazer aquela aposta esportiva lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. E vamos a algumas dicas desse sábado e também as dicas de amanhã. Vocês têm jogos do Brasileirão hoje, Fluminense e Atlético, Cruzeiro e Grêmio, São Paulo e América Mineiro. Amanhã às 4 da tarde tem o jogo do Gigantão da Colina. Faz a tua aposta já o jogo contra o Palmeiras. Além disso, temos aí também Barcelona e Atlético de Madrid, clássico espanhol, às 11h15. Goiás e Corinthians, Santos e América Mineiro e também Inter e Flamengo. Então essas são as dicas que eu dou para vocês apostarem nesse final de semana. Se for seu primeiro depósito, utilize o cupom promocional que é a palavra Futebolaco com T mudo e CO no final, que eles dobram aí a sua aposta, beleza? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Além de apostar e se divertir, vocês fortalecem aqui o meu trabalho, beleza? Dito isso, vamos trazer algumas informações importantes e fazer uma análise aqui também, tá bom? No vídeo anterior eu trouxe para vocês o desdobramento da ida do Paulo Brax a Paris, na França, para poder estar fazendo uma reunião com o grupo da 777 e traçar o planejamento agora da janela de meio de ano. Vou trazer para vocês agora novidades importantes e fazer alguns balanços aqui. Primeiro, o GE ontem fez um levantamento dos clubes que mais gastaram na janela de transferência brasileira até aqui. A janela fechou agora dia 20 e só reabre 1º de julho, tá? Então eu vou trazer para vocês aqui quantos clubes brasileiros gastaram nessa primeira janela. Foi gasto ao total 630 milhões de reais somado aí, 628 milhões somado os clubes. O clube que mais gastou na janela foi o Flamengo, 131 milhões de reais. O segundo que mais gastou foi o Vasco, 109 milhões. O terceiro que mais gastou foi o Bahia, 85,4 milhões. Isso mostra a diferença que as SAFs fizeram no Brasil. O que mais gastou continua sendo o clube que mais arrecada no país, que é o Flamengo, e logo depois duas SAFs, Vasco e também o Bahia. Lembrando que o Vasco ainda vai fazer mais investimentos na segunda janela e acredito que o Flamengo dificilmente vai comprar novos jogadores nessa segunda janela. O balanço até o final da temporada deve deixar o Vasco como o time brasileiro que mais deve gastar na janela. Vou só mostrar para vocês aqui a diferença comparado aos demais times, porque tem gente que fala às vezes como se o Vasco tivesse gastado qualquer dinheiro. 109 milhões de reais é dinheiro pra caramba. Aí tem gente que fala, ah, pô, gastou só isso, gastou só refugo. Pô, tem uma galera que eu acho que tá de brincadeira também, né? Só pra vocês terem uma ideia, depois do Bahia, o quarto colocado foi o Palmeiras. 51 milhões foi a compra do Arthur. Depois, eles tiveram ali o Bragantino, foi o quinto colocado, que também é clube empresa, 42 milhões de reais. Depois vem o Grêmio, 32, Botafogo em sexto, Botafogo em sétimo, perdão, com 28 milhões e 400, Fluminense em oitavo, 19.900, Cruzeiro em nono, 19.700, Atlético Mineiro vem com 18.870, Curitiba 18, Santos 16, Cuiabá 15, Fortaleza 10, São Paulo 10, Corinthians 8, Inter 7, Atlético do Paraná 2 milhões e meio, Goiás 300 mil reais e o América Mineiro 0. Ontem eu até informei para vocês no vídeo da noite de que o companheiro Joel Silva do Lance conseguiu apurar de que a 777 vai fazer mais um aporte esse ano. Entrarão 120 milhões ali ou no final de agosto, começo do mês de setembro. E além dos 628 milhões gastos, chegaram 230 jogadores ao futebol brasileiro se movimentando, vindo de fora ou entre clubes brasileiros, e os clubes que mais contrataram foram Bahia, Cruzeiro e Goiás. As três equipes acumularam 20 contratações na temporada. Tiveram que reformular o elenco praticamente inteiro. O Vasco foram 16. Eu vou fazer um breve balanço dos três primeiros e aí a gente vai mergulhar de cabeça na situação do Vasco. Primeiro,
o Flamengo fez duas contratações. A contratação do Gerson foi 91 milhões de reais, a compra dele vindo do Olympique de Marselha, e também a compra em definitivo do lateral esquerdo, Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas foi comprado na casa de 37 milhões de reais, tá? O Vasco eu vou planilhar individualmente cada situação e eu fecho no Bahia para vocês entenderem mais ou menos o movimento do Bahia, tá? O Bahia teve como a sua contratação mais cara o lateral esquerdo do Independente Del Valle, o Joânia Chaves, foi pago 18 milhões de reais na contratação dele, e outros 5 atletas foram adquiridos por mais de 10 milhões. Ademir, do Atlético Mineiro, Biel, que estava no Grêmio e pertencia ao Fluminense, atacante de lado, foi comprado, Cauli, Diego Rosa e Iago Felipe, volante que pertencia também ao Fluminense. Tá bom? Agora vamos falar individualmente do Vasco. Olha como é que o Vasco mudou da água para o vinho e como não é fácil fazer todos esses movimentos de mercado. Primeiro, saíram 25 jogadores do Vasco, se a gente considerar o final do Brasileiro para cá. Anterior à virada do Brasileirão, teve alguns jogadores que já tinham saído lá no meio do ano, e eu não vou nem botar eles na conta, mas vou só mostrar para vocês que ao todo do ano passado, que iniciou a temporada, 32 jogadores já foram embora. Vitinho, Bruno Nazário, Everton, Luiz Cangá, Isaac, Getúlio e John Sanches, esses 7 jogadores foram saindo ainda ao longo da Série B do ano passado. Dos que terminaram o Brasileiro da Série B, saíram 25. Goleiros, Thiago Rodrigues foi liberado, foi para o Vitória, Alexander emprestado para o Avaí, Fintelman foi liberado. Aí Matheus Ribeiro, CRB, Léo Matos aposentou, Edmar, CRB, Ulisses emprestado para o Vila Nova, Anderson Conceição, CRB, Danilo Bosa voltou para a equipe do Juventude, Quinteiro está jogando algum time de Libertadores aí na Colômbia, Yuri Lara foi para o Japão, Matheus Barbosa, Guarani, Luiz Henrique, Botafogo de Ribeirão Preto, Juninho emprestado ao Orlando City B. Laranjeira foi para o Remo, Palácios foi emprestado para o Colo-Colo, Sarrafiori voltou para o Inter, não sei por onde anda, o MT emprestado para um clube de Portugal que eu não lembro o nome agora, com passe fixado, Nenê foi para o Juventude, termina a carreira final do ano e volta para ser gestor do Vasco no ano que vem, Raniel voltou para o Santos, Fábio Gomes voltou para o Atlético, não sei se está no Atlético ainda ou já foi para outro clube, Zé Santos foi emprestado para um time da segunda divisão de Portugal, Lucas Oliveira foi liberado, não sei por onde anda, o Eric foi liberado também, voltou para o Ipiranga de Erechim, e o Bruno Tubarão voltou para a equipe do Red Bull Bragantino, por onde anda eu não sei. Saíram esses 25 jogadores, todos os que eu citei aqui terminaram o Brasileiro da Série B com o elenco do Vasco. Esses jogadores ajudaram a colocar o Vasco de volta na primeira divisão. Então a galera pensa na chegada, mas você tem que movimentar toda uma galera para sair, abrir espaço em folha, recolocar, fazer boas negociações, porque alguns aqui tinham contrato até o final do ano, e o Vasco conseguiu rescindir o contrato deles para eles saírem em definitivo, porque pode emprestado por lá, o clube lá não pagar, o Vasco tem que pagar por aqui, ou ter amarrado o jogador ainda por de repente ele se lesionar e estar emprestado. Então o Vasco conseguiu rescindir alguns contratos para esses jogadores saírem aí em definitivo. Então são dois movimentos, de chegada e de saída. Venhamos e convenhamos, tu tirar 25 jogadores numa temporada é bem complexo. E o Vasco trouxe outros 16. Desses 16, 8 comprados, alguns chegando sem custo e outros por empréstimo. Foram eles: Pedro Raul, 10 milhões e meio, Léo Pelé, 16 milhões, Lucas Piton, 16 milhões e meio, Orelhano, 20 milhões e 700, Pumita, 10 milhões e 700, Robson, de graça, mas teve que pagar o empréstimo, não sei qual foi o valor do empréstimo, Patrick de Luca, de graça, em definitivo, deve ter rolado alguma luva, não foi divulgado, Jair, 13 milhões e 200, Ivan, alguma coisa vai ter pago pelo empréstimo, mas também não foi divulgado, veio por empréstimo, Léo Jardim comprado por 12,600, Capasso, 7 milhões e 600, Paulo Henrique veio por empréstimo, o Vasco com certeza deve ter pago alguma coisa para o Atlético Mineiro, Juan Cruz, emprestado pelo Santos, o Vasco também deve ter pago alguma coisa pelo empréstimo, não consegui captar o valor. Matheus Carvalho, o Vasco, que é o Cocão, né? O Vasco pagou 500 mil reais pelo empréstimo, o contrato dele é até abril do ano que vem.
E o Carabarral, o Vasco também pagou R$500 mil e esse fica emprestado até o final da temporada, tá? Então, ao todo aí, R$109 milhões do que foi divulgado. Como se tem algumas negociações aqui por empréstimo que a gente não tem valores, isso aumenta um pouquinho, tá? Então, esse foi o mercado do Vasco da Gama. O atual elenco é Léo Jardim e Van Rolls no gol, laterais, Puma Rodrigues, Paulo Henrique, Paulinho, Gabriel Dias tem contrato até o final do ano, é um jogador que eu acho que não cabe mais dentro do elenco, tem problema aí crônico de joelho, operou, não sei se o Vasco vai deixar ele quietinho treinando, igual fez com o Sarrafiori, esperar acabar o ano para evitar ele se lesionar e liberá-lo, ou de repente conseguir uma rescisão para ele seguir caminho, mas eu acho que o Gabriel Dias vai acontecer uma coisa ou outra, um jogador que o Vasco não deve contar mais. Lateral esquerda, aqui temos uma dúvida, o Lucas Piton e o Riquelme, esses estão garantidos, o Riquelme voltou a treinar inclusive com o grupo. Paulo Vitor, está emprestado só até o meio do ano, o Vasco não deve comprar o Paulo Vitor, ou o Inter topa emprestar o jogador até o final do ano para o Vasco avaliá-lo uma temporada inteira na Série A, para pensar talvez ou não em comprá-lo para outra temporada, ou o Vasco pode ser que tenha que ir ao mercado para trazer um outro lateral. Zagueiros, nós temos Léo Pelé, Zé Vitor, ambos canhotos, e 4 zagueiros destros. Manu Capasso, Robson Bambu, Miranda e Lincoln. Lembrando que o Capasso joga também pelo lado esquerdo, tá? Não sei se o Vasco vai ao mercado atrás de zagueiro. Se for, talvez um zagueiro de perna esquerda. Volante, o Vasco tem o Jair Andrés Santos. Esse vai embora 1º de julho para o Chelsea. Então é um jogador que o Vasco vai ter que repor. Marlon Gomes, Rodrigo Barros, Galarza. Zé Gabriel é um jogador que eu acho que também não tem mais clima, não tem muito ambiente para ele. É um jogador que eu também tentaria negociar. De Luca, teve uma lesão grave de joelho, só volta entre outubro e novembro. Praticamente o Vasco não vai contar com esse jogador. Mó galera também passou à frente dele. Matheus Carvalho, ex-Matheus Cocão, também está no grupo, fica até abril do ano que vem. Carabarral, que chegou agora do Santos, é um segundo volante que pode jogar de meio atacante, tá? Mas a posição de origem dele é um segundo volante. Atacantes de área, temos o Pedro Raul, Egnaldo e o Juan Cruz. O Egnaldo joga muito de beirada, mas joga de centroavante também. Ponta direita, né? Peck e Orelhano são os canhotos que jogam ali de perna invertida. Ponta esquerda, Alex Teixeira, Figueiredo, Eric Marcos e Vinícius. Alex Teixeira que pode jogar como meia, algumas vezes o Barbieri o colocou dessa forma. Vinícius teve uma proposta agora do Ituano, recusou a proposta, não quis ir para a equipe do Ituano, espera algo melhor, se não tivesse algo melhor, fica no Vasco. Vinícius que inclusive tem contrato com o Vasco até o final do ano que vem, tá? Então esse é o plantel do Vasco. O que o Vasco deve atacar na janela agora de meio do ano, e aí é o desdobramento da reunião da 777. Prioridade, um jogador de peso aí para substituir o Andrés Santos. O Vasco busca um primeiro volante para dividir a responsabilidade com o Rodrigo. O Vasco quer também jogador de beirada e um meia armador. Formação importante dada pelo companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos. O Carabarral chega e não pega a camisa 10, ela continua vaga. Isso quer dizer que dá a entender que o Vasco de fato vai atacar um jogador de mais nome para essa meia, para usar a camisa 10. Vale ressaltar que o Paulo Brax já confirmou textualmente, inclusive numa entrevista para o Atenção Vascaínos, que sim, ele tentou contratar Felipe Coutinho, Papo Gomes e Isco. São 3 jogadores da mais alta prateleira do futebol mundial. Então o Vasco já tentou contratar jogadores de ponta, não conseguiu. Esse nível de jogador é muito difícil, mas o Vasco tentou. Não estou dizendo que vai ser um jogador desse tamanho que vai chegar no meio do ano, mas alguma coisa interessante o Vasco deve tentar fazer e já deixa ali a camisa 10 vaga, tá bom? Então esse é o balanço e essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês. Um detalhe importante, complementando a informação do João Silva do lance, o companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos disse o seguinte: lembra que o Paulo Braga sempre disse, ó, queremos ter de 80% a 90% do grupo fechado até a estreia do Brasileiro. O dinheiro que tem para gastar, não vou gastar todo, vou deixar uma reserva para a janela do meio do ano. Então, o que está guardado para se gastar no meio do ano, e a gente não sabe qual é o valor, é ainda o dinheiro que a 777 deixou para toda a temporada. Entra mais uma grana lá em setembro,
tá? Que é uma grana que fica do final do ano já para outra temporada. Lembrando que o Brasileiro acaba ali novembro e aí você já começa a montar o elenco final de novembro, dezembro, janeiro para o início do estadual, né? Que foi o que o Vasco fez. Os reforços começaram a chegar um pouco depois, porque foi ano de Copa do Mundo, o Brasileiro acabou só em dezembro, então os reforços chegaram lá para final de dezembro, começo de janeiro. Pode ser que um pedaço dessa grana complemente o que já está no caixa para o Vasco contratar no meio do ano, mas a ideia é gastar uma grana que está separada já do dinheiro que o Vasco gastou. Então, se você for somar, já tem 109 milhões gastos, mais o que vai ser gasto também no meio do ano, tá? Não sei quanto é esse dinheiro, tem os 120 para entrar, que pode ser que seja usado uma beirada e o restante fica para a temporada da subsequente. A grana da 777 entra sempre nesse final de ano. Lembrando que eles assumiram o Vasco em setembro do ano passado. Então, provavelmente essa grana vai entrar todo setembro, né? Setembro de 22, setembro de 23, setembro de 24, setembro de 25, se eu não me engano, é quando encerra a obrigatoriedade da colocação do dinheiro para somar os tais 700 milhões. É 2025 ou 2026. Beleza? Então é isso, galera. Então fiz aqui para vocês um apanhado do que os clubes gastaram, como é que eles se comportaram, o elenco do Vasco, quem saiu, essa reformulação, o que eu ainda acho que o Vasco precisa mexer no grupo, o que o Vasco deve fazer. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Assim encerra a nossa primeira edição, logo mais eu chego com a nossa segunda edição do dia, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e a qualquer momento, de quem volta vai, tamo junto, valeu, fui!